Imagine apagar toda Salvador que você conhece. Sem arranha-céus, sem avenidas, sem o pelourinho colorido. Agora, abra os olhos para outro tempo. Uma costa vasta e silenciosa, aldeias indígenas espalhadas pela mata e um porto natural gigantesco, tão estratégico que se tornaria o coração do poder português nas Américas. Hoje, você vai voltar a 1549, ao momento exato em que Salvador nasce, a primeira capital do Brasil, construída para ser o centro político, militar e religioso da colônia. Imagine que você está em 1548, um ano antes da fundação oficial. Nada lembra uma cidade europeia. O que existe ali é a Baía de Todos os Santos, uma das maiores do mundo, cercada por mata atlântica densa, rios e aldeias tupinambás que dominam toda a região. Os tupinambás mantêm redes de trocas, pescam, cultivam, constroem ocas e vivem em grandes aldeias chamadas taba. O som da mata é constante, pássaros, insetos, o mar batendo contra as pedras. A presença portuguesa é limitada e frágil. Desde 1500, apenas feitorias esparsas tentam garantir o monopólio do pau-brasil, muitas delas destruídas por conflitos com povos locais ou por ataques de franceses, que negociam com indígenas e desafiam a autoridade portuguesa. É nesse cenário que surge uma decisão estratégica. Portugal percebe que, sem uma cidade fortificada, perderia suas terras no Atlântico Sul. Para isso, o rei D. João III cria o governo geral e escolhe um lugar para erguer a sede administrativa da colônia. O local escolhido, uma elevação com vista para toda a Bahia, um porto natural protegido e fácil de defender, com água doce próxima e espaço para expansão. Assim nasce o plano: construir, ali, a cidade de Salvador. Mas antes de levantar casas e igrejas, será preciso enfrentar doenças tropicais, combater ataques, desafiar o clima, organizar mão de obra e impor presença num território já habitado há milhares de anos. Salvador nasce desse encontro tenso, às vezes violento, entre europeus, africanos e povos originários. Agora estamos em 1549. Depois de uma viagem longa e perigosa, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, chega com sua frota, 6 navios, cerca de 1000 homens, padres jesuítas, soldados, trabalhadores, degredados e animais. Entre eles está Manuel da Nóbrega, líder da missão jesuítica. A tarefa deles é clara: fundar uma cidade, organizar a colônia, evangelizar indígenas e impedir a expansão francesa. A construção começa imediatamente. Salvador é planejada como uma cidade europeia em território americano, com ruas traçadas geometricamente, muralhas e áreas separadas por funções. Surge o famoso modelo de cidade alta e cidade baixa. Na cidade alta temos centro político, administrativo e religioso. Ali ficam o Palácio do Governo, o Colégio dos Jesuítas, a Sé e as primeiras casas de autoridades. E na cidade baixa temos áreas portuárias, armazéns, mercados e desembarque de mercadorias e pessoas. Salvador nasce como a capital do Brasil, a primeira. É o lugar de onde Portugal pretende comandar todo o território colonial, organizar a exploração econômica, defender a costa e centralizar decisões. O trabalho pesado da construção é realizado por indígenas escravizados e por africanos trazidos à força. A mão de obra africana ainda é inicial nesse período, mas cresce rapidamente nos anos seguintes. As primeiras edificações surgem em madeira e taipa. A cidade cresce devagar, mas com firmeza. Igrejas, armazéns, residências e fortificações vão tomando o topo da colina. Os sinos começam a marcar o ritmo da nova sociedade. A cidade nasce funcional, militar e religiosa, um posto avançado da coroa portuguesa nas Américas. Os primeiros anos são difíceis. Salvador precisa enfrentar um cenário complexo: aldeias indígenas resistentes, ataques franceses e condições duríssimas de sobrevivência. Muitas áreas da mata são densas, infestadas de insetos, doenças tropicais e caminhos desconhecidos. O governo geral trabalha para impor autoridade, mas muito do território ainda é desconhecido. Os tupinambás resistem à ocupação e rejeitam a imposição portuguesa. Conflitos armados são frequentes, às vezes longos e violentos, e a tensão permeia cada novo acampamento, cada tentativa de avançar na construção da cidade. Enquanto isso, os jesuítas começam a atuar. Fundam o Colégio da Bahia, que se tornaria um dos centros educacionais mais importantes da colônia. Eles aprendem línguas indígenas,
criam aldeamentos e buscam converter populações locais ao cristianismo. Sua presença influencia profundamente a cultura, a política e a vida cotidiana da cidade nascente. Os jesuítas funcionam como educadores, diplomatas e cronistas, registrando paisagens, conflitos e costumes que moldariam a memória histórica do Brasil. Outro elemento novo chega: africanos escravizados. Já nos anos 1550 e 1560, Salvador se transforma em um dos mais importantes portos de entrada de cativos vindos especialmente da África Ocidental. Eles trabalham na construção, nas lavouras iniciais, nas casas, nos engenhos próximos. Também trazem consigo saberes agrícolas, técnicas de construção e tradições culturais que passam a integrar a vida local, mesmo sob condições desumanas. A cidade ganha vida rapidamente. O porto se movimenta com embarcações trazendo alimentos, madeira, gado, ferramentas e escravizados, e levando para o Brasil açúcar e outros produtos para Portugal. Tavernas, pequenas lojas, armazéns e feiras começam a surgir. Em poucos anos, Salvador já é o centro político e econômico da colônia, um ponto de encontro entre culturas, línguas e interesses diversos. Mas não há paz duradoura. Em 1560, os franceses intensificam as tentativas de se estabelecer no litoral, aliando-se a povos indígenas inimigos dos portugueses. Para conter a ameaça, Salvador se fortalece militarmente, ergue novos fortes e intensifica as expedições de pacificação. Soldados vigiam a costa, canhões são posicionados e a tensão se espalha pelos portos. A cidade vive em alerta, mas continua crescendo, determinada a manter seu papel como base estratégica da coroa no Atlântico Sul. No final do século XVI, Salvador já é uma verdadeira metrópole colonial. É a cidade mais importante do Brasil, sede do governo geral, centro militar, núcleo religioso e porta de entrada do comércio atlântico. A produção açucareira explode no recôncavo baiano, transformando toda a região em uma das áreas mais ricas e movimentadas da colônia. Engenhos surgem por todos os lados, dependentes do trabalho de milhares de africanos escravizados. A cidade se enriquece. Sobradões aparecem na Cidade Alta. A administração portuguesa se consolida. A sociedade se estrutura em camadas rígidas: autoridades, comerciantes, religiosos, trabalhadores pobres, indígenas e escravizados. É uma cidade onde o contraste é constante. De um lado, procissões luxuosas, festas religiosas, reuniões políticas e casas imponentes. Do outro, vielas apertadas, trabalho forçado, longos expedientes nos portos e nas oficinas. As ruas ficam mais movimentadas, cheias de carregadores, escravos de ganho, vendedores ambulantes, mercadores portugueses e viajantes europeus. Barcos repletos de açúcar, couro, madeira e farinha de mandioca se misturam a navios trazendo ferramentas, tecidos, vinho e notícias distantes. As embarcações chegam e partem diariamente, tornando Salvador um grande centro internacional, conectado com Portugal, Angola, Cabo Verde e outras partes do Atlântico. A cidade respira movimento, comércio e tensão. Nada consegue impedir o crescimento da capital. Salvador se torna o primeiro grande polo urbano da América Portuguesa, um centro vibrante onde autoridades tomam decisões que afetam todo o território colonial. A cidade pulsa entre tensões, fé, comércio e ambição, preparando-se para entrar definitivamente na história como o coração político e cultural do Brasil nascente. Agora volte ao presente. Os casarões coloniais reaparecem reformados. O pelourinho colorido se mostra vivo. O elevador Lacerda corta a encosta que separa a Cidade Alta da Cidade Baixa. Os navios modernos cruzam a mesma baía que um dia recebeu Tomé de Souza. Mas agora você sabe, Salvador só existe assim porque nasceu como centro de um projeto gigantesco. Uma cidade erguida para controlar o território, defender a costa, administrar o comércio e expandir a fé católica. Uma cidade construída por mãos indígenas, africanas e europeias, numa mistura intensa que moldou a cultura brasileira desde o início. Cada rua do centro histórico guarda um pedaço dessa história. Cada igreja conta uma batalha espiritual e política. Cada casa antiga lembra o trabalho de milhares de pessoas que fizeram a cidade existir. Se gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E me conte nos comentários, qual cidade você quer ver reconstruída no próximo vídeo?